Já que a ciência tão boa está sempre buscando o bem da humanidade, ela pode tudo? A ciência pode tudo? Eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre a bioética, uma ética da ciência. A gente precisa entender como ponto de partida da bioética que a bioética ela não busca dar respostas absolutas, mas a bioética vai nos estimular a pensarmos sobre alguns problemas humanos a partir do desenvolvimento das ciências. Ou seja, a partir de algum trabalho científico, a bioética vai nos estimular a refletir até que ponto a ciência pode ir, até que ponto nós podemos utilizar dos meios para o desenvolvimento científico. A bioética ela vai refletir sobre aborto, sobre eutanásia, pesquisas com células-tronco, e todos esses aspectos científicos, fertilização artificial, aspectos científicos que entram em conflito com algumas realidades humanas, com algumas realidades éticas, e por isso se tem a bioética como ferramenta para reflexão. Grandes hospitais e centros de pesquisas têm o seu comitê de bioética, formado ali por professores de filosofia, de ética, por médicos, cientistas, que vão criar como que um conselho para refletir sobre certos problemas. A bioética, ela não traz respostas genéricas, respostas gerais. A bioética vai nos levar a refletir caso a caso, situação a situação, para trazer resultados racionais sobre esses problemas científicos. Agora a gente vai conversar assim, sobre alguns problemas específicos que a bioética trata, sem buscar respostas absolutas, mas para trazer a reflexão. O aborto, por exemplo, né? O que é o aborto? O aborto é a morte de um embrião humano dentro da mãe, antes do seu nascimento. Ou de um embrião humano, ou de um feto humano, né? Ali dentro da mãe. Pode ser um aborto involuntário, ou seja, sem que o meio externo, aquele ser ali, influencie, ou seja, sem que a mãe queira ou que alguém queira. Pode acontecer um aborto involuntário, que a gente costuma chamar de a mãe perdeu o bebê. Ela perdeu o bebê. É um aborto espontâneo, um aborto involuntário. E o aborto voluntário, ou seja, a morte daquele organismo, daquele ser, de forma voluntária, porque a mãe quer ou porque alguém externo àquele ser queira, certo? Então, assim, há dois lados, há dois grupos que refletem sobre o aborto, né? Um grupo que gostaria que o aborto fosse livre, não fosse algo ilegal, e aqui a gente precisa lembrar novamente disso, que nós já temos vídeos sobre isso no nosso canal, assunto de terceiro ano lá no início, né? Que nem tudo que é legal é ético, ou seja, nem tudo que está na lei é ético, certo? Então, há grupos que queiram que o aborto seja liberado, seja legal, seja algo normal, porque defendem a liberdade da mãe, defendem que esta mulher deve ter autonomia sobre o seu corpo. E há grupos que defendem o contrário, que o aborto é algo ruim, algo equivocado, principalmente por quê? Porque aquele ser que está dentro da mãe não faz parte do corpo da mãe. Ele é um hospedeiro no corpo da mãe, mas não é o corpo da mãe. Já defendem que é um ser humano porque possui um código genético humano diferente do código genético da mãe ou do pai. Certo? Então, por ter um código genético humano diferente da mãe e do pai,
tem já a Constituição Federal Brasileira, por exemplo, que o defende como sujeito de direitos. Todo ser humano tem direito à vida, na Constituição Federal, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, que o defendem. Contudo, milhões de abortos são feitos ao redor do mundo, em alguns países de forma legal, em muitos outros países de forma ilegal, e por ser de forma ilegal, é realizado de forma clandestina, e por ser realizado de forma clandestina, na maioria das vezes é de forma precária, colocando a vida da mãe em risco também. Então esse aborto clandestino e ilegal, além de tirar a vida da criança, vai tirar a vida da mãe também, porque muitas mães morrem vítimas de abortos clandestinos precários, porque não tem apoio do sistema público de saúde, por exemplo. Por isso que muitos brasileiros defendem que o aborto deveria ser legalizado para que essas mães realizassem o aborto dentro do SUS, por exemplo, dentro do sistema de saúde público, porque ali a mãe não sofreria tantos riscos de vida, apesar dos riscos de problemas psicológicos, depressões que desenvolvem após um aborto, né? Mas os que defendem o aborto seria uma escolha da mãe e ponto, né? E os que não defendem o aborto não deveria ser uma escolha da mãe, porque, segundo eles, aquela criança não é a mãe, mas é um outro ser humano que deve ser respeitado. Aqui, quando a gente fala de aborto, a bioética ela vai buscar uma reflexão, principalmente sobre o início da vida humana. Quando que a vida humana começa? Quando que a vida humana começa? Há grupos que vão dizer, a vida humana começa quando o ser humano nasce, ou seja, quando ele não depende mais do corpo da mãe, ali ele é um ser humano, antes não é. Há grupos que vão dizer, não, a vida humana começa desde a fecundação, desde que o espermatozoide entra em contato com o óvulo e os seus núcleos se fundam e ele já tem o seu código genético humano próprio, ele não é mais uma célula como o espermatozoide ou como o óvulo, mas já é um embrião humano, então ali já é um ser humano. Há grupos que defendam que é um ser humano depois que se cria o seu sistema nervoso, ou seja, que ele já tem possibilidade de sentir dor e assim por diante, de desenvolvimento ali do seu sistema nervoso, início do seu sistema cerebral, né? Então a partir daquilo ali ele é um ser humano. E há grupos que vão dizer que é em número de meses, então a partir dos 2 meses ele é um ser humano, ou por causa das características físicas, ele tem características físicas, aparenta ser um ser humano? Não aparenta, então ele não é um ser humano. E aí a bioética vai refletir sobre tudo isso, né? Será que pessoas que nascem com alguma deficiência física e que nascem com alguma deformação e que não aparenta ser um ser humano, não é um ser humano? Ela deveria ser morta? Será que uma pessoa que nasce com alguma deficiência no sistema nervoso, ela precisa ser morta porque não é um ser humano? Então a bioética vai refletir sobre esse monte de problema, certo? No sentido do aborto. Um outro aspecto que a bioética reflete é a eutanásia. O que é a eutanásia? A palavra eutanásia vem de eu, bom, thanatos, morte, uma boa morte. A eutanásia significa, basicamente, dar uma boa morte para o ser humano, abreviar o sofrimento de um ser humano. O ser humano está ali com uma doença terrível, está sofrendo demais, e a eutanásia vem como uma abreviação deste sofrimento. E a bioética vai refletir sobre isso daí. Que tipo de sofrimento deve ser abreviado? Há sofrimentos específicos que devem ser abreviados ou qualquer sofrimento? Então, o ser humano que está sofrendo uma crise financeira, um sofrimento exagerado, ele tem direito a uma morte assistida? Ele tem direito a um suicídio assistido? Certo? Ou são sofrimentos de saúde física específicos que vão ser éticos nesse sentido? Então a bioética vai trazer essas reflexões sobre a eutanásia, sobre a morte, né? Quais os sofrimentos que podem ser abreviados?
com a morte, nesse sentido, né? Um outro aspecto que a bioética reflete são as pesquisas com células-tronco, né? Essas células-tronco que são células humanas, que têm a potência de se transformar em todas as outras células do corpo, e são células encontradas aí no nosso corpo, né? Existem vários tipos de células-tronco, né? Tem as células que têm potência de se transformar em outras células, tem células que têm potência de se transformar em qualquer outra célula, ou qualquer outro órgão e tal, né? Essas células também essas potentes são encontradas nos cordões umbilicais, ali na hora do parto, quando é cortado, né? E também nos embriões humanos. E aí a bioética passa a refletir sobre isso, porque há pesquisas desenvolvidas e que desejam usar embriões humanos para desenvolver aí cura para doenças, órgãos humanos a partir desses embriões. E até que ponto, né? Então assim, ó, a bioética vai refletir. Se seguir a linha daquele grupo que acredita que desde o embrião já é um ser humano, então estaríamos matando os seres humanos para salvar a vida de outros seres humanos. Então até que ponto isso é viável? Até que ponto nós podemos matar um ser humano para curar outro ser humano? Será que isso é ético? Será que isso é viável? E aqueles grupos que dizem, não, o embrião não é um ser humano ainda, é só uma célula, um aglomerado de células, e vai ser um ser humano só lá na frente, então nós poderíamos usar esse embrião ali para curar as pessoas, sim. Então a bioética vai trazer reflexões sobre isso, né? E a fertilização artificial, né? Muitos de vocês já ouviram falar aí de casais que não conseguem ter filhos e aí buscam ajuda médica desse tipo de tratamento para engravidar, certo? Existem vários tipos de fertilização artificial, fecundação in vitro e assim por diante, né? Mas a bioética ela se preocupa com alguns problemas específicos. A fecundação artificial, por exemplo, que é uma fecundação que usa o espermatozoide do pai ou de algum doador, fecunda o óvulo da mãe ou de alguma doadora, cria um embrião e coloca esse embriãozinho lá dentro do útero da mãe. Este procedimento não coloca um embriãozinho só, coloca vários embriõezinhos para que um fecunde, né? E aí os outros morrem. Então assim, os grupos que defendem que o embrião já é um ser humano, olha, nós vamos matar 5, 6 seres humanos para que um ser humano consiga se desenvolver dentro dessa mãe, porque os outros embriões morrem, certo? E uma outra reflexão é sobre um aspecto dessa fecundação artificial aí, dessa fertilização artificial, que é o seguinte: quando se desenvolve a fertilização artificial, é possível escolher o biotipo de filho que você quer. Ou seja, hoje nós conseguimos escolher se ele vai nascer com olho azul, com cabelo loiro, qual é o biotipo, sabe? Se eu quero ele com a pele negra, com cabelo cacheado, eu consigo escolher o biotipo de ser humano. E até que ponto essa escolha do biotipo é ética? Será que isso não pode gerar um racismo? Será que não foi mais ou menos isso que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas começaram a manipular o código genético para produzir humanos de determinada etnia, dizendo que aquela etnia seria uma raça humana pura e que seria a melhor de todas? Será que isso não causaria um racismo iminente? Então a bioética ela vai refletir sobre esses problemas. Para resumir, a bioética, mais uma vez, ela não busca resolver esses problemas de forma genérica, ela vai estudar caso a caso, situação por situação, para dar respostas, que pode ser uma resposta diferente de uma mesma situação parecida que aconteceu há um tempo atrás. Então a bioética vai estudar caso a caso. E o principal da bioética é que ela vai nos estimular
a pensar sobre estes casos. Não somente dar respostas estabelecidas, baseadas em conceitos aí sem reflexão, mas que nós possamos usar a bioética como ferramenta de reflexão para que a gente consiga construir as nossas respostas para resolver esses problemas, os que são problemas sérios e que são problemas humanos nesse sentido. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte dessa família de filósofos que a cada dia cresce mais. Um abraço, até a próxima. Valeu!